Como eu disse, Aline, muito bom dia, que bom ter você aqui. Eu já estou sabendo que você deu umas passadinhas por aqui no período que eu estava de férias. Isso. Mas que bom que você voltou para eu ter a oportunidade de te conhecer, aprender mais com você. Tenho certeza que você vai nos ensinar bastante nessa manhã. Sim, com certeza. Vamos falar, Aline, a diferença do vegetariano, o que é o vegetariano e o que é o vegano? Então, nós temos o vegetariano. O vegetariano, ele não consome carnes, nenhum tipo, carne vermelha, peixe, frango, não consome. Certo. Além dele, nós temos também o ovo-lacto-vegetariano. Ele não vai consumir esse tipo de carnes, porém ele consome ovo, leite e seus derivados. Certo. E o lacto-vegetariano consome o leite, derivados e não consome carne. O vegetariano estrito, ele não vai consumir nenhum tipo de carne, ovo, leite e derivados. Uau! E agora o vegano, ele já é mais restritivo ainda. Além de não consumir nenhum tipo desses alimentos, ele não vai utilizar roupas de couro, roupas de lã, que têm origem animal. Ou então cosméticos que são testados em animais, também eles não utilizam. Então a diferença do vegetariano estrito para o vegano é a questão de utilizar também, usar utensílios, roupas ou produtos também que de uma maneira ou de outra os animais participaram. Isso. Por exemplo, é novo, Aline, para a gente aqui no Brasil ou não agora, tipo que está pegando aqui mais? Não, não é novo, mas agora a gente está tendo mais adeptos tem tanto os vegetarianos quanto os veganos. A gente está vendo cada vez mais adeptos, porque eles se importam com os animais. Isso tem relação à saúde também, porque tem diversos estudos que relacionam o vegetarianismo com a diminuição de doenças cardíacas, com diabetes, obesidade, hipertensão. Então, acaba que é uma dieta saudável. As pessoas, elas vão ao consultório para falar, Aline, eu quero ser vegetariana, elas procuram uma nutricionista para saber isso também ou não? Geralmente procuram, porque quando uma pessoa se torna vegetariana, surgem diversas dúvidas de como que ela vai levar a alimentação, como que ela vai elaborar o cardápio dela, né? O plano alimentar, e a questão dos nutrientes que a pessoa tem que estar atento também. Sim. Que no caso a gente tem o ferro, tem zinco, o ômega 3, que o ômega 3 a gente poderia conseguir em fontes como, por exemplo, peixe. Aí o vegetariano passa a conseguir por meio de oleaginosas, de sementes, como a linhaça, por exemplo. Então vai ser uma gordura que ele vai, na verdade, ter a fonte por óleos vegetais, tá? Sim. Além disso, nós temos que ter atenção à vitamina B12 para o vegetariano estrito, que não consome nenhum tipo de carne, correto, nem esses leites e derivados. Então a gente tem que acompanhar todos esses exames. E a B12 ele pode suplementar. Ou então consumir alimentos que têm essa suplementação. Quais seriam os mais indicados, Aline? Com relação à B12, é realmente mais indicado a gente suplementar mesmo, elaborar uma cápsula. E isso vai ser de cada paciente também. A gente faz exames laboratoriais e com uma frequência talvez de 3 em 3 meses, para deixar tudo bem certinho mesmo. Que com certeza a pessoa vai ser saudável. E uma pessoa, por exemplo, um vegetariano, né, um vegano, de quanto em quanto tempo seria o ideal para que ela fizesse exames para ver se está tudo certinho, se não houve nenhuma falta de nutrientes nela? O que você indicaria? Uma vez por ano é interessante fazer e até atingir a estabilidade, né? Se a pessoa tiver com déficit de alguma vitamina, a gente coloca de 3 em 3 meses, vai espaçando aos poucos. Quando já tiver tudo certinho, tudo estável, a gente já passa para uma vez a cada 6 meses, aí depois passa para uma vez no ano. Certo. E eu queria perguntar assim, fica caro ser vegetariana, Aline? Se a gente souber escolher bem os alimentos, não. A gente vai trocar a carne por leguminosas, por alimentos que a gente encontra em hortifruti. Então não fica tão caro, não. A pessoa às vezes tem aquilo na cabeça de ser uma alimentação mais cara, mas se ela conseguir equilibrar, procurar os melhores lugares para comprar, ela vai conseguir gastar mais ou menos o mesmo preço. Certo. E para a pessoa se tornar um vegetariano, o que você indica?
Primeira questão, acho que é importante procurar uma nutricionista, que ela vai saber te indicar todos os alimentos que você vai ter que consumir, vai te dar várias ideias de preparações que a gente pode utilizar, né? Com alimentos com soja, quinoa, amaranto, a gente tem diversos grãos que a gente pode introduzir na alimentação. Então, o profissional vai saber te ajudar nesse momento. Certo. Normalmente, os vegetarianos e os veganos, a questão do peso, eles têm um peso menor do que aquele que se alimenta de tudo? A alimentação dele acaba sendo mais saudável ou não necessariamente, Aline? Na maioria das vezes, sim. Ela é uma alimentação mais natural, né? Se a pessoa souber equilibrar essa alimentação, o peso vai ser um pouco mais controlado. Porque a pessoa acaba diminuindo o consumo de carnes, de gordura saturada, passa a consumir mais sementes, mais oleaginosas, que são alimentos mais saudáveis. Frutas também, né? No almoço a pessoa coloca mais legumes, tem as leguminosas que a gente tem várias, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, então tem inúmeras opções. E eu pergunto, né? Normalmente a gente sempre fala, a questão da carne, ela não faz bem, a carne de boi, é melhor evitar. Mas quando você tira tudo, Aline, não faz falta a carne em si? Tem gente que realmente sente falta, isso é questão de adaptar mesmo, né? Mas para o próprio organismo, o organismo ele sente falta, ele reclama? Aos poucos o organismo vai se adaptando. Tem gente que sente mais falta no início. Certo. As pessoas que já eram acostumadas a consumir carne 1, 2 vezes por dia sentem mais falta. É realmente mais difícil. E quais os sintomas que uma pessoa, eu quero ser vegetariana a partir de agora? E aí a pessoa vai, porque na vida da gente vai se transformando, né? Uhum. Não é de uma hora para outra. Quais os sintomas que essa pessoa pode ter por retirar alguns alimentos e sentir falta isso no organismo? Porque você acompanha muita gente que às vezes vai se tornar um vegetariano. Na verdade, a pessoa tem aquela vontade grande de consumir alimento, talvez mais no almoço e na janta, que é o horário que ela teria mais vontade de comer, tinha o costume de se alimentar com esses alimentos, né? Ela vai passar por essa vontade e se ela realmente tiver esse objetivo de se tornar vegetariana, ela vai conseguir fazer, por exemplo, uma soja, ela faz preparações como se fosse um estrogonofe, carne moída, que fica bem parecido, utilizando a própria soja. Então ela já vai mudando a alimentação, mas ainda consegue consumir alimentos parecidos com a carne. Até o bife de soja eu acho até saboroso. Isso, a gente tem essa opção também. Eu acho bem gostoso. Uhum. Mas eu acho que eu não troco aquela picanha pelo bife de soja, não. Mas eu acho bem saboroso. Agora eu pergunto, por exemplo, grávidas e crianças. É interessante, pode ser prejudicial se tornar um vegetariano? Eles podem também, tanto grávidas, crianças, praticantes de atividade física, que são os atletas mesmo, podem se tornar vegetarianos desde que eles tenham uma alimentação equilibrada. Igual eu te falei, com acompanhamento nutricional, para a gente fazer um plano alimentar bem focado para aquela pessoa, pode sim ter essa alimentação e consegue ser saudável também. Crianças também? Tem muitas crianças, Aline? São poucos casos de crianças vegetarianas, certo. Mas na maioria das vezes as crianças que são vegetarianas é por não gostar do paladar da carne, não se adaptar. Ou então tem algumas que aprendem que a carne vem dos bichinhos, então elas também já não gostam de consumir. São poucos os casos que eu conheço. Você falou da falta da questão do ômega 3, substituindo a questão de ovos, os laticínios. Com o que poderia substituir, Aline? A gente pode substituir por leguminosas, pela própria soja que a gente comentou. Nós temos a quinoa, temos um cogumelo também como fonte proteica. Além dele, a gente tem o grão de bico, tem várias opções. E tem como a gente saber se um produto ele é vegano ou não? A gente tem que olhar na embalagem. O produto que for vegano, ele na maioria das vezes vem escrito na embalagem. Se a gente tiver alguma dúvida, é interessante olhar nos ingredientes também. E agora eu vou fazer um pedido, porque tem muita gente que assiste e aí a pessoa está ali
Monta pra gente uma alimentação, vamos ver assim, o que seria um café da manhã de um vegetariano, né, ou vegano, porque a diferença, eu vou pegar um vegetariano estrito, que é o mesmo que seria, o vegano é só questão de usar algumas coisas, mas a alimentação dos dois é a mesma, não é verdade? Aham. Então, por exemplo, um café da manhã, o que seria de um vegetariano? Quais as sugestões que você daria para quem às vezes está assistindo e pode estar optando por isso? O que ele acaba trocando? O leite, por exemplo, a gente tem a opção dos leites vegetais, que eles estão tomando força no mercado, que são leites oriundos de castanhas, tem o leite de arroz também, que são opções bem legais. Tem usado bastante, né? E eles têm, na maioria das vezes, fortificação de cálcio. Então já é interessante também que a gente já consegue colocar uma fonte de cálcio na alimentação da pessoa. Aí a gente coloca uma fruta, por exemplo, e semente de chia, que é interessante pela fonte de gordura boa. E no meio da manhã podemos colocar um iogurte de soja, existe no mercado, é uma opção, certo, né? É verdade. Fora ele, nós temos biscoitos integrais nesse momento. Na hora do almoço, nós podemos incluir, como eu te falei, quinoa, esses grãos integrais, né? Com bastante salada, incluir brócolis, couve, repolho, que são alimentos que têm cálcio também, têm ferro. E juntamente com essas leguminosas, que são fontes de ferro, podemos acrescentar, por exemplo, uma laranja, um pedacinho de laranja, que é fonte de vitamina C, que ela melhora a absorção de ferro pelo nosso organismo. Na hora do lanche da tarde, podemos colocar uma torradinha com suco e um tofu na torrada. O tofu é um queijo da soja. Não sei se você já ouviu falar. Sim, sim. Que ele tem a opção com sabor também, ele é bem gostosinho. E na parte da tarde a gente pode incluir uma tapioca com recheio de fruta, com banana com canela, que fica bem gostoso. E dá saciedade? Porque às vezes, né, você falando, eu fiquei pensando assim, às vezes pode ser que sinta um pouquinho de fome, ou não. Ou esse tipo de alimentação acaba que sacia mesmo. A saciedade vai ser a questão da fibra, então a gente vai ter que incluir cereais integrais, frutas, tem as verduras, as leguminosas que contêm bastante fibra. Então a fibra já vai te dar a saciedade necessária para a gente ficar sem comer durante esse intervalo, né? Para não ficar beliscando também. E no máximo 2h30, 2h30. Esse período de 2h30 3 ali? em 3 horas é interessante. Certo. Porque a gente mantém o metabolismo ativo, né? E acaba que não exagera nem no almoço nem no jantar. E porções pequenas, né? Isso. Ao A gente invés pode de incluir oleaginosas, castanhas, frutas desidratadas, que são bem docinhas, quando a gente está com aquela vontade de comer doce. É verdade. A gente pode incluir Damasco, a uva passa, damasco, tem a tâmara também, que é uma opção muito boa. Mas não são muitas, né? São algumas, não é, Aline? Tem um cardápio bem variado. Dá pra... Mas eu falo assim, não é pra comer 12... Ah, não. A quantidade... Uma porção de 4 unidades, por exemplo, 4 damascos, 4 tâmaras no máximo. A gente tem as porçõezinhas. Certo. Aline, eu quero te agradecer. Obrigada por nos ensinar, né? E às vezes a pessoa que está assistindo aí, quero me tornar um vegetariano, aí, quem sabe pode começar, mas não se esqueça de procurar um profissional, não é mesmo, Aline? Isso. Para te conduzir aí, não pega a dieta do outro, não faz o que o outro está fazendo, porque cada um realmente, nós somos únicos e precisamos de uma alimentação específica para cada um, né? Para cada um de nós. Né? Muito obrigada. Obrigada Tudo um pouco a estar você. aqui com as portas abertas. Volte sempre para nos ensinar.